Senhor nos abençoe mais, vivo. Amém. Vamos ler aqui aos Romanos, capítulo 4, versos 17 ao 22. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer, porque isso lhe foi também imputado como justiça. Te pedimos, ó Senhor Jesus, que perdoe a nós, perdoe a mim. Eu sou sem educação, sou bruto, sou às vezes impiedoso, descaridoso. O Senhor me quis como um pregador e eu ainda estarei aqui, talvez por mais alguns dias. E com tudo isso o Senhor vai levando esse povo eleito, esse povo simples, humilde, paciente, e que não leva mágoa para casa, mas leva bênção para casa. E o mundo bate muito mais, o mundo espanca muito mais, o pecado, o fumo, o álcool, a liberdade carnal é pior do que tudo isso que nós sofremos aqui, por mais que sofremos aqui. Oramos por estas pessoas, oramos pela irmã também, que não deve ter seu sentimento tão sensível assim, Senhor. Ajuda a todos nós, ajuda a mim mesmo, mais do que o Senhor tem ajudado, até que é impossível. Ajuda a todos aqui, Senhor, todos os teus filhos, de longe, de perto, com perdão dos nossos pecados. Amém. Assentai-vos. A minha opinião particular é o seguinte: que o homem que não vive o que ele prega não deveria pregar. Se não conseguir consertar, ele deve ter a honestidade de descer, de sair da frente do povo, pelo menos como subiu, né? Agora, Deus nos deu ainda alguma coisa, quer dizer, o principal. Ele tem que usar mesmo alguém que é uma controvérsia, talvez um louco, certas aventuras científicas, aqueles cientistas foram considerados como loucos. E mesmo o profeta disse que Deus às vezes tem que usar um louco. Contanto que esse homem não venha a ser condenado por ter torcido a palavra, torcido a mensagem do profeta, ainda tem uma atenuante a seu favor, não é certo? Mas essa frase eu ouvi hoje no escritório, com lágrimas. Ela foi dita com lágrimas. Antes de me batizar, eu era melhor do que hoje. Agora, nós não podemos falar definitivamente em vitória, em céu, em glória, sem falarmos de fé. E falando de fé, é muito difícil não falar em Abraão. É muito difícil você falar numa obra como esta sem
citar determinadas pessoas. E se tratando de uma obra que atravessou séculos, servindo de base, sustentáculo para a fé da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, então é custoso, por isso que é difícil uma mensagem do irmão Brando que ele não fala em Abraão, ele não fala em Moisés, fala em Noé, desses personagens. É muito custoso encontrar uma mensagem que ele não fale nesses personagens da galeria dos heróis da fé, cujos nomes nem todos estão escritos em Hebreus 11. O escritor Paulo disse: faltar-me-ia tempo, espaço, papel, tempo para citar todos eles. Mas, de todas as formas, eles estão naquela galeria. Mas isso me refere a um tempo do qual eu me orgulho. Quer dizer, do Joaquim do qual eu me orgulho, ou me orgulhava. Essa frase eu ouvi hoje no escritório com lágrimas. Antes de me batizar, eu era melhor do que hoje. E me fez lembrar estas coisas. Porque, na verdade, olha, nós temos denominacionais, pessoas denominacionais que não creem no profeta, que creem tem a doutrina do Papa São Silvestre, que é as 3 pessoas distintas, na testa, no coração, defende aquilo com corpo e alma. Elas estão orando, elas estão jejuando, elas estão indo para montes, para valados, estão arrepiando, estão chorando, e elas são educadas, elas são boas, elas não têm mexericos, elas não fazem perguntas descaridosas, perguntas indiscretas. Elas são tão boas que a gente fica até envergonhado perto delas. Até mesmo na sua mocidade não há tanta coisinha de cá, coisinha de lá. Mas eu gostei muito das 2 palestras, de quarta e de sexta-feira, todas as 2, porque eu me sinto responsável ao entregar o púlpito. As pessoas têm que voltar alimentadas, né? E quando termina, então eu fico satisfeito. Valeu. Se alguém não foi abençoado com essa mensagem, não seria com a minha, nem com a do irmão Brando, nem com de ninguém. Porque veio para vagar mesmo as atenções aí, por isso, por aquilo, por outra coisa. Não vieram para conceber, para assimilar, para ingerir a coisa. Então ele disse isso repetindo o que nós já ouvimos aqui várias vezes, que ele dá conta de ser batista, é fácil ser batista, é fácil ser presbiteriano, é fácil ser pentecostal, é fácil ser católico, carismático, né? É fácil ser da Igreja Universal, facílimo. Então, aquela que é fácil, ser da comunidade evangélica, é fácil estar no ginásio Rio Vermelho agora, essa hora, nos dias de carnaval. É fácil tudo isso. Agora, ele disse que é difícil, na linguagem dele, é difícil estar na mensagem. É difícil. É custoso. E viver a mensagem não é apenas difícil, é impossível. Então vem uma autocondenação, essa que é a pior arena, a pior de todas nesta hora, porque crer no que nós cremos, que é a pura e cristalina verdade, e não vivermos esta pura e cristalina verdade, se torna uma dor muito grande, uma dor e uma decepção muito grande. Então, às vezes, nós somos pessoas decepcionadas.
E, quem sabe, até escandalizadas, como escandalizaram no próprio Senhor Jesus Cristo. Aquela multidão que estava com Jesus, inclusive 70 dos seus discípulos, recuaram todos, foram embora. Ficaram somente 12. Só os apóstolos, foi a linguagem dele. E eu ainda vou adiante, assim mesmo um deles era um diabo. Agora Jesus ainda perguntou, vocês também não querem ir? Aquilo foi afinando, foi estreitando, como a ponta da agulha, como a pirâmide vai estreitando. E, por fim, houve-se isto que reflete o estado geral, não dos crentes de Goiânia somente, não dos crentes do Brasil, mas de toda a terra, de todos que foram revelados. Antes de me batizar, eu era melhor do que hoje. Eu apliquei uma resposta aqui no mesmo momento, dizendo assim, uma das primeiras características da eleição é justamente esta. É este reconhecimento. E ainda, a mesma pessoa está perguntando a si mesma se ela não tem duas personalidades. Falando então de duas vozes. Ora, é exatamente as duas vozes que formam as duas personalidades. Isto quer dizer, as duas naturezas. Satanás sabe perfeitamente que nós estamos no fim. Não há nenhuma mensagem profética que eu estou no fim. Que nós estamos no fim, isso não é nem profecia mais. Isso é uma constatação da verdade, é um reconhecimento da verdade. Quer dizer, o nosso irmão, pelo que eu sei, agacha para calçar o sapato, cai no chão, vai parar no UTI, entre a vida e a morte. E assim, cada um de nós, eu estou suposto a isso. Agora, isso não é apenas uma análise de fuga, de cauterizar a minha parte psíquica. Na verdade, eu estou com um pé na sepultura e outro fora. Um lá e outro cá. Eu posso morrer assassinado, eu posso morrer de acidente de carro, de avião. Mesmo sem viajar de avião, o avião pode cair na minha cabeça aqui no chão e me matar. Eu posso sofrer um infarto cardíaco, um derrame fulminante. Tudo isso pode acontecer comigo e com você. Agora, isso está acontecendo todos os dias? Nesse segundo, nesse presente segundo, tem milhares de corações de gente nova, batendo pela última vez, dando a última pancada. Nesse exato momento que nós estamos falando. Agora, sem dúvida alguma, está vindo um fim que significa juízo. Um fim que significa realmente juízo. E mais do que nunca, nós teríamos que ter evidenciados em nós mesmos, isto quer dizer, bem distintos, o carnal e o espiritual. Agora, essas lágrimas, essa insatisfação com
com a personalidade humana, com o ser humano, é que caracteriza a chamada de Deus, é que caracteriza realmente a eleição. Porque se não for a mensagem, essa pessoa não estaria chorando por causa disso. Não teria definitivamente essa insatisfação consigo mesmo. E não diria, antes de me batizar, eu era melhor do que hoje. E especialmente depois de ouvir a manhã de hoje, quando o profeta disse, ler e orar, então ela afirma, é exatamente o que eu faço. E eu disse, então estás fazendo tudo o que deves fazer. Só resta aguardar. O resto é por conta de Deus. Então agora eu entro naquilo que poderíamos chamar de as infalíveis realidades do Deus vivo. Realidades. Eu estava dizendo para a irmã Raquel ontem, não, o irmão Valdir, o médico me mostrou a chapa, então enquanto o quadro permanece o mesmo, tudo bem. Seu sistema cardíaco é muito bom, a pressão está boa. Então vamos lá. Esse inchaço tem que diminuir, regredir. Se ele progredir, então nós vamos ter que encarar uma realidade. A família tem que encarar uma realidade. Nós teremos que encarar uma realidade. Mas nada acontece por coincidência. Aquele médico me mostrou aquilo com tanta atenção, foi lá, apanhou a chapa, vem cá, passou, vem cá, e tal, e mostrando ali, explicando para mim qual é o fenômeno, o que faz, o que provoca aquilo, coisa e tal. Mas é exatamente isso. Nós chegamos num quadro assim, que se progredir, então entra no lado que não deveria ser afetado definitivamente, porque, caso contrário, daria uma paralisação total. Seria fatal. O cérebro é repartido em duas partes. E esse lado, então, que sofreu o infarto, isso é porque uma veia foi obstruída e falta circulação naquela parte do cérebro. Então, popularmente, tem que dizer, aquela parte fica morta. E começa a inchar, porque faltando sangue, então começa a inchar. Por que o cadáver incha? Aquela coisa está ali dentro já como um corpo estranho. Ali dentro. Tem que haver uma ressurreição, na verdade, daquela parte. O sangue tem que tirar as irmãs que estão orando, as irmãs amigas da irmã Raquel, as amigas e toda a igreja. Então, para vocês orarem com objetivo, peça a Deus, o Senhor, desentope aquela veia, só isso. Não é nada. Pronto, desentope aquela veia para nós. Pronto. Ajuda os médicos, ajuda isso. Entendeu? Por quê? Então vai, e aquela inchação, aquilo vai diminuir. Mas tem uma parte que está excelente e não pode ser atingida por aquela afetada. E o que nós devemos fazer é isso. Não deixa a parte espiritual sua ser afetada pela parte carnal, sentimental, dos sentimentos humanos. Deixa inchaço. Porque isso poderá ser fatal. São duas partes mesmo, são duas naturezas, são duas personalidades.
Você pode ver a Bíblia, ela corre exatamente nesse sentido, sem nenhuma controvérsia. É o homem exterior, é o homem interior. É o Romanos 7. Então, não resta dúvida que o cuidado com a parte de cá é para não afetar a parte de lá. Então o profeta vem cuidando da parte de cá para você não afetar a parte de lá. Mas você se sente ofendido às vezes quando ele quer. Ele está te protegendo para que essa parte de cá, da razão, não afete a parte de lá. Nós temos que encarar as realidades. Há muitas realidades a serem encaradas. Eu tenho que encará-las. Eu disse, olha, eu não estou dando conta mais de entrar em UTI, tem dó de mim. Eu não sou de visita, não tem jeito, não dou conta. Eu não sou de visita. Parece que eu sou de tudo, eu sou pau de toda obra, mas não sou de visita. Já estou 2 programas por rádio, por dia, 3 programas só aqui em Goiânia. E essa gente, esses diáconos, meu Deus, Deus fez e perdeu a forma. E é um trabalho deles mesmo. Então depois eu fico sem dormir, e aquele quadro, o resto da noite, e aquele quadro diante de mim. E, bom, talvez seja isso realmente o necessário, né? É o que faz com que a coisa entre em cena. Mas é uma realidade que nós temos que encarar. As mocinhas, os rapazes precisavam de entrar na UTI, no necrotério. As pessoas, esses homens aí arrogantes, esses homens ricos, eles precisavam entrar no necrotério, na UTI de vez em quando, ver onde é que eles vão parar, mais cedo ou mais tarde. Sabe, ver defuntos. Tem pessoa que não importa, não gosta de ver defunto, mas é porque foge de uma realidade. Não quer encarar uma realidade. Não gosta de ver determinados quadros, mas é porque é uma fuga inconsciente de um fato, de uma realidade que ela própria tem que enfrentar mais cedo ou mais tarde. E aquilo quebra muito a gente. Quebra. Mas eu quero pegar aqui uma coisa que o profeta disse na mensagem As Infalíveis, isto é, as realidades infalíveis do Deus vivo. Porque se tem realidades fatais, funestas, realidades de negativas, há realidades positivas também. Vê você, eu tenho pregado, é o parágrafo 9, eu tenho pregado por cerca de 30 anos, 31 anos. Eu acho difícil um homem pregar mais de 33 anos, né? Eu estou falando. E eu já estou com 31 já. Eu tenho pregado por cerca de 31 anos, eu creio. Então eu creio que eu te conheci logo, imediatamente, depois que comecei a pregar, a família Wright. Então, sou tão agradecido por ter conhecido essas pessoas. Agora aqui que está a coisa. Veja, elas foram certamente uma inspiração em minha vida. Sem dúvida alguma, isso aqui é uma lei que opera na Terra, na dimensão humana. Gente, quando eu era evangelista, eu esquecia do tempo, lendo a Bíblia Sagrada, lendo livros,
como diz T.L. Osborne, que inclusive falava no irmão Branham, e eu me inspirava naquilo. Eu sentia entusiasmo naquilo. Por quê? Antes eu ia no cinema com meus primos, com um primo especial, que era um amigo especial meu, e lá então, do jeitinho que o artista fazia, eu queria fazer depois. Até o jeito de botar um cigarro na boca. E o irmão Branham disse que ele chegou até recortar umas roupas lá e se vestir de Tarzan e ficar até vários dias no mato, pulando de pau em pau, se inspirando no Tarzan. Elas foram certamente uma inspiração em minha vida. Aquelas pessoas, aquela família. Agora, nós temos de prosseguir aqui para encararmos realmente o que significa personalidade. Nós temos de constatar e identificar essa realidade de qual personalidade, qual é a qualidade da nossa personalidade. Volúvel, inconstante, inseguro, indeciso, tocado pelo vento. Como que é? Personalidade não tem personalidade própria, só vive copiando os outros? Só vive sob influência? Ou é uma influência? Não tem estilo próprio de vida? Tem que plagiar tudo dos outros? Como que é? Agora, isso é uma grande qualidade, não resta dúvida. Nós encontramos que um lado está inchado, e sabemos que temos de enfrentar essa realidade e não deixar esse lado deformado afetar o outro lado. No parágrafo 75, 76, ele diz assim: você não é convertido até que receba o Espírito Santo. Assim diz a Bíblia. Após Pedro ter os dois, ser salvo e santificado, foi dado poder para expulsar espíritos imundos e para pregar o Evangelho. Eu disse no rádio, Jesus estava com eles, ainda não estava neles. Quando Pedro negou a Jesus, ele tinha andado com Jesus, mas Jesus não estava nele ainda. O Espírito Santo não havia descido. Estará em vós. Jesus lhe disse claramente que ele não era convertido. Jesus disse a São Pedro, mesmo depois dele expulsar demônios, ele pregar o Evangelho, expulsar espíritos imundos, que ele não era convertido, até que ele recebesse o Espírito Santo. E ele disse, depois que te converteres, confirma a teus irmãos. Isso foi na noite da traição, quando ele ainda não era convertido. E nenhum homem é verdadeiramente convertido até que ele seja mudado e morto para si mesmo. E o Espírito Santo tenha controle daquela pessoa. Eles não querem fazer isso, na verdade. Que morra esse lado, para que alguém possa cuidar de você.
esse alguém é ele. Posso dirigir, porque quando esse lado aqui está muito vivo, ele é dono da situação. Estou falando desse lado da carne. Agora, o Espírito Santo não terá um mau comportamento consigo mesmo em uma pessoa e se comportará bem em outra. Não. Ele não pode ter um mau comportamento em uma pessoa e ter um bom comportamento em outra pessoa. Isto fará com que cada pessoa tenha o seu caráter, vem? Porque é o Espírito que dirige você. Ele traz, lhe faz sujeito à sua natureza. Você não traz sujeito à sua natureza. Você não fica sujeito à sua natureza. Isso quer dizer, aquele inchaço não entra ali. Ele que faz você sujeito à sua natureza. A parte boa é que vai dominar a parte má. Não a parte má dominar a parte boa. Agora, é exatamente por isso que é anti-escriturístico, é anti-céu, é anti-Deus, é anti-Cristo o domínio feminino. Porque Tiatira quer dizer exatamente isso. Isso está denunciado pelo próprio Senhor Jesus Cristo lá em Apocalipse. Agora, o que nós estamos precisando, eu vou reafirmar, não é de sermão. Nós estamos precisando de esclarecer essa mente teimosa nossa. Essa cuca teimosa. Ele faz a sua natureza estar sob domínio. Você não traz sujeito à sua natureza, às suas razões, aos seus sentimentos. Pelo contrário, ele que tem que dominar a sua natureza. Não importa se você é de touro, se é de capricórnio, se é de virgem, se é de leão, se é de Áries, seja de que for. Ele tem que dominar a sua natureza. O Espírito Santo é de um signo só, tanto no Áries como no Leão, como na Virgem, como no Capricórnio, no Sagitário e tudo. Basta a mulher ter o Espírito Santo e o marido ter o Espírito Santo para combinar. Basta isso. Porque o Espírito Santo não é Áries, não é bode, não é cabrito, não é Sagitário, não é Câncer, não é Peixes, não é nada disso. Por isso que Jesus disse para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Sair da regência desses signos. Porque há signos que te fazem lunático, lunática. Incompreensivo, incompreensiva, teimoso, desobediente, caprichoso, dominante, ditador. Ah, é o signo, é porque você nasceu em tal signo. Agora, o Espírito Santo domina essa natureza do signo e tira esse capricho dos peixes, tira esse capricho do touro, essa autoridade do leão. Diz que o leão, a pessoa do leão anda com o nariz para cima. Agora, só o Espírito Santo é que domina isso. Ele faz você sujeito à sua natureza. Então, aquele inchaço não pode dominar o de cá. O de cá é que tem que dominar. E tem que fluir sangue, vida, vida, vida. E dominar aquilo para voltar ao normal.
E o Espírito Santo lhe faz viver. Viver. Por que você quer morrer? Quando o Espírito Santo faz você viver. O Espírito Santo faz você fluir como um poço artesiano. O Espírito Santo faz você feliz com aquilo que você tem. Porque esse é o verdadeiro rico. O verdadeiro rico é aquele que é feliz com o que tem. Ele faz você viver e ainda mais, ele faz você amar. A pessoa que ama pelo Espírito Santo, olha, o homem que ama uma mulher pelo Espírito Santo, só vai ser ideal para ela se ela tiver o mesmo Espírito Santo. Ele faz você amar a moda, a moda de Deus, a moda que Deus ama. O amor de Deus é seletivo, o amor de Deus é corretivo, o amor de Deus protege, o amor de Deus exorta, o amor de Deus açoita. Não açoita é como um pai que pega uma pobre de uma criança indefesa e espanca. Isso está bem, a lei está bem, é cadeia para eles. A lei está certa nisso. Nem os animais do campo lá não fazem isso com seus filhotes. O Espírito Santo açoita, corrige a quem ele ama, através de sua palavra. Ó, como você gostará de entregar as coisas do mundo, e se desprender de tais preocupações, porque elas lhe sobrecarregam de cuidados que só fazem te cansar, te esgotar, te explorar. Os cuidados da vida matam as pessoas. Os cuidados do mundo. Oh, como você gostará de entregar essas coisas todas do mundo quando o Espírito Santo entrar em você. E você sabe que a evidência disso é crer no profeta, é crer na mensagem. É o começo de tudo. Sabia disso? Ele diz assim, como isto te limpa e te lava, faz uma asepsia, tira a parte morta, irriga. Como isso te limpa e te lava e te coloca um desejo em você. Aquele desejo de não ser mais aquela pessoa ranzina, caprichosa. Ele disse que o Espírito Santo limpa disto aqui, ó. A intermitente luz vermelha do sinal de sua vinda. Essa mensagem, as mulheres, não as mulheres da mensagem, mas as mulheres do mundo odeiam essa mensagem como deveriam odiar o diabo. Aqui está isto outra vez, o que suja o seu espírito e que o Espírito Santo precisa lavar. Porque as mulheres foram a causa da primeira queda e as mulheres terminam o tempo da mesma forma. Ela começou isto, ela termina isto. Não é de se admirar que a Bíblia diz: aqueles que escaparam de Sião serão gloriosos diante do Senhor. A intermitente luz vermelha
parágrafo 115 em diante. Quando Isaías 5, ele falou de como a imoralidade das mulheres chegaria nos últimos dias, e como haveriam tantas roupas que elas teriam, e como elas teriam que ter seus cabelos arrumados e tudo mais. A Bíblia fala disso, Isaías 5, como ela andaria com sapatos de salto altos, cascavelando seus pés ao andar. E ela desenrolaria suas meias e as coisas que ela faria, e muitos vestidos de festa e coisas assim. E disse: tudo aquilo será tirado dela, e se assentará e federá, vai ficar fedendo de imoralidade. E disse mesmo: 7 mulheres agarrarão um homem e dirão: nós faremos nosso próprio trabalho. Somente deixe-nos tomar seu nome para tirar nosso próprio. Mas ele disse: quão glorioso será aquele pequeno galho que escapa de todas estas coisas, que será a santidade ao Senhor naquele dia, porquanto os seus espíritos são lavados pelo Espírito Santo. Quando as verdadeiras e genuínas mulheres nascidas de novo, lavadas e limpadas pelo Espírito Santo, conhecerem o seu lugar, mesmo elas sendo zombadas e chamadas de loucas e antiquadas e tudo mais, mas agir como uma mulher, como uma dama, colocar-se como uma mulher, vestir-se como uma mulher, falar como mulher, viver como uma dama, justamente em meio disto. Sim, amém. Simplesmente, que significa assim seja? Amém quer dizer assim seja. Não fique com medo de dizer amém. Isso fere, é correto, mas é Deus fazendo a limpeza. Que grandeza! Antes de me batizar, eu era melhor do que hoje. Eu desejo ter uma vida de acordo com aquilo que eu creio. Olha, Deus vai te julgar por esse desejo que você tem. Não resta dúvida. Agora, aqui no parágrafo 77, continuando, o Espírito Santo vai te dar uma coisa muito importante. Quando Deus colocou o homem aqui, nos dias do Senhor Jesus, Ele deu ao homem um verdadeiro mapa rodoviário para o seu poder. Ora, um mapa rodoviário é algo que Ele diz para que lado você está dirigindo. Se você deseja ir. Quando nós sairmos nos próximos poucos dias, eu já atravessei tanto este país, minha esposa e eu estávamos admirados quando pensávamos sobre isto. Pelos últimos poucos anos, você poderia mencionar onde você necessita ir, e eu posso lhe dizer qualquer rodovia que leva até ali naquele lugar. E em 15 minutos você chegará daqui até a Califórnia, pelo mapa. Eu não perdi nenhuma vez. Às vezes, bem no alto, calculando o meu tempo como tempo de viagem e a média do tempo. Eu simplesmente tenho estado de um lado para o outro, e para cima e para baixo, e de um lado para o outro, até você ficar conhecendo isto. Você sabia que você tem um mapa da sua cidade aqui? Você sabe perfeitamente o caminho de volta para casa. Você tem um mapa imaginário. Está na sua mente. Mas, aqui na mensagem, possuindo todas as coisas, parágrafo 61, 64. Depois que você foi batizada em nome do Senhor Jesus Cristo, você recebeu em si uma promessa. E a promessa é acompanhada de um preço. Então você vai ver aqui. A promessa é tua. Porém, se alguma vez alcanças, parágrafo 61, possuindo todas as coisas.
não te vai ser muito fácil possuí-la. Te asseguro isso. Tu vais ter que tirar a Satanás. Ele te despoja de tua saúde. Começa por aí. Porém, tu tens todos os direitos para ir contra Satanás e dizer-lhe, devolva-me. Eu quero minha saúde de volta. Regresse-a a mim. Venho no nome do Senhor Jesus requerer a saúde do meu pai. Satanás, devolva a saúde daquele pai. O possuidor dos céus, em nome desse Senhor, possuidor dos céus e da terra. Eu sou herdeiro, eu sou herdeira. Devolva-me a mim, o meu filho, a minha filha. Devolva meu pai, devolva minha mãe, Satanás. Devolva minha saúde. Tu tomaste minha filha e fizeste com que se misturassem com o jovem que não devia. Tu tomaste a meu filho e fizeste com que se misturassem com a jovem que não lhe pertencia. Eu reclamo, correto? Eu reclamo a meus filhos. Eu reclamo a meu irmão. Eu reclamo a minha irmã. Sim, Satanás, tu fizeste com que se fosse da casa de Deus. Tu fizeste com que ele caísse ali doente. Tu induzistes a que fizesse isso. Porém, eu tenho agora, ou venho agora em busca dele, o reclamo. Eu te pergunto, como sabes tu? Primeiro, você tem que ter certeza de que você é uma herdeira. Você é um herdeiro e tem direito de cobrar aquilo que é seu direito, que é seu. Pois eu sou herdeiro de todas as coisas, amém. Eu não pedi isso, ele me deu. Ele me fez uma cristã, ele me fez um cristão, ele me fez uma mulher e um homem de fé. Por isso eu estou aqui. Elas me são dadas a mim. Eu sou herdeiro e posso reclamar tudo que Deus me tem prometido. Amém. Ali está. Como pode obter você? Será por algo que você pode fazer? Não, Senhor. Somente o diabo quer aquilo que não é dele. O cristão não quer aquilo que não é dele. Não, Senhor. É o dom imerecido que Deus nos tem dado e isso é nosso. Isso nos pertence. Nós não tomamos da mulher do outro, do marido da outra. Nós não tomamos. Satanás não pode retê-lo. Se você vai contra ele na autoridade da palavra escriturística e com fé, você pode dizer, é minha. É minha. Solte a Satanás. Solte agora o meu pai. Solta meu marido, Satanás. Solta minha mulher, Satanás. Solta meu filho. Solta minha irmã. Solta meu irmão. Solta a mim mesmo, diabo. Amém. Amém. Glória, glória. O profeta diz, glória. Glória a Deus. Satanás, Satanás, você está escutando? Solte agora. Eu não estou falando isso pelo que eu sou, mas pelo que Ele é. Jesus é maior do que você. Deus é Deus, Satanás. Solta em nome de Deus. Tu tiraste de mim, tu tiraste de casa, tu tiraste da igreja. Solta ele. Solta agora, diabo. Solta no nome de Jesus Cristo. Devolva-o para casa agora, diabo. Devolva-me agora, porque estou te dando aviso. Isso não é um pedido. Isso é uma ordem, pela promessa que eu recebi, pela fé que eu tenho na palavra.
eu vou fazer como Abraão, vou apanhar esses facões velhos e vou lá libertar meu sobrinho. Não, eu não tenho facões velhos, eu tenho a palavra para ir agora contra você. E essa palavra disse o Senhor: o céu e a terra passarão, porém este aviso, Satanás, não passará. Não passará. Sendo assim, o que pode acontecer? Você que não está com atenção no outro lugar, você que está agora contrita, você que agora que está contrita, às vezes é preciso você ter uma emergência para você saber o que significa uma hora dessa. Amanhã sua filhinha pode precisar de uma oração. Você mesmo, seu marido, sua irmã, seu irmão, sua filha, seu filho, seu marido, sua mulher. E você vai dar tanto valor a isso. Portanto, dê valor agora, mesmo tendo saúde, mesmo estando bem com você. Dê valor agora. E vamos juntos em espírito. Vamos juntos em espírito. Vamos todos juntos. Eu venho a ti com este aviso para declarar-te o que o Senhor Jesus Cristo disse, de que tudo que pedisse ao Pai em seu nome, Ele me daria. Se digo a este monte que se mova, e não duvido em meu coração, mas creio que o que tenho dito sucederá, então obterei o que tenho pedido. Solte-o agora. Solte-o, Satanás. Isto lhe faz arrancar. Mas não o faças arrancar apenas. Ponha o diabo a correr nesta hora. Diga-lhe agora. Solte, porque venho com autoridade escriturística. Sou um crente. Sou um filho de Deus. Você entendeu, Satanás? Sim, senhor. Sim, senhor. Aleluia. Que foi a primeira coisa que teve que fazer Abraão para poder fazer isto? Ele teve que pôr sua fé sobre o fundamento da rocha sólida da palavra prometida de Deus. Olhe você, o único que ele tinha era um pequeno grupo de servos, provavelmente uma dúzia, e ele não tinha forças nenhuma contra aqueles reis, e provavelmente havia contra si uns milhares de homens armados. Seus homens não eram soldados, eram servos. Seus homens não tinham treinamento de soldados, mas homens que mexiam com gado. Eram pastores, provavelmente tinham alguns facões velhos e oxidados que haviam recolhido, onde alguma chuva lhes havia caído. Porém, Abraão não estava olhando nos facões oxidados, se tinham escudos ou não, se tinham treinamento ou não. Ele estava pondo sua fé na palavra de Deus. Ali está. Isto é o que o faz possível. É isso. Como vais pelejar contra eles quando chegares ali? Que tem você para lutar contra esse câncer? Que tem você? Você se encontra indefesa, parece que vencida, a família toda derrotada. Isso não é algo que se deve pensar. Você deve pensar diferente agora. Você deve dizer: eu apenas tenho que pôr minha fé no que Deus tem dito. A promessa é minha. E eu vou em busca do que me pertence. Eu não estou tomando nada que não é meu.
Eu estou buscando é o que é meu, amém? É o que me pertence, e quem me deu foi Deus. Agora, quando a gente enferma, pode ver isso. Então a enfermidade estará a ponto de desaparecer no mesmo momento. É no mesmo momento. Quando um pecador se dá conta de que não tem por que pecar mais, muitos pecam porque creem que tem que pecar, acham que tem que pecar. Quando você diz que tem que pecar, sua situação é muito lastimosa. Porém, quando você se dá conta de que não tem por que pecar mais, por que transgredir mais, há gente que pode parar e maldizer-lhe, rir em sua cara, chamar a você um idiota e dizer-lhe o demais, te chamar de tudo quanto queira. Você demonstra temperança. Estes são pecadores voluntários, e para esses não é esperança. Porém, o homem que constantemente faz algo, porém não quer fazer, não tem esse desejo de fazer, vive insatisfeito, insatisfeita, até dizendo: antes de me batizar, eu era uma pessoa melhor. Mas que não quer roubar, que não quer mentir, mente, mas não quer mentir, e que faz coisas que não deseja fazer, o tal não deseja em si ser um pecador. Para ele há esperança, sim, se tão somente puderes fazer com que ele veja o que é a verdade, suba à altura das promessas de Deus, põe a tua fé nisso, enfrenta o inimigo ali fora. Ele simplesmente não pode reter isso por mais tempo, porque é teu. Lembra disso, isso pertence a você. Você não está tomando nada que é dele, isso é tudo. Aqui no parágrafo 83, voltando para a mensagem realidades, e falei que eu podia ter parado agora, mas ainda tem um pouquinho. Ele já vai fazer menção agora de Jó. Jó nos dias de sua miséria. Falar de Jó nos dias de sua prosperidade é muito fácil. Ele clamou: ó, se eu pudesse somente vê-lo. Em outras palavras, se eu pudesse ir até a sua casa e bater em sua porta, se eu pudesse encontrar alguém que pudesse se colocar na brecha por mim, junto comigo, e me entender nesta hora, disse: eu sei que eu não pequei, porém eu sei que sou justo, eu conheço o meu coração, eu sei que não tenho feito nada, pois estou parado na oferta que está queimando, essa oferta responde por mim. Mas lhe faltou a realidade. Ele tinha a forma, porém lhe faltou a realidade. Ele disse: só se eu simplesmente pudesse colocar suas mãos em um pecador e um Deus santo e trazer realidades a ele. Enquanto ele, sendo um profeta e no espírito, assentado, raspando suas feridas, o Espírito do Senhor veio sobre ele, os relâmpagos brilharam, os trovões soaram, e ele clamou: eu sei que o meu Redentor vive, e nos últimos dias ele se colocará nessa terra, embora os vermes da carne
tenham destruído este corpo, mesmo assim minha carne, eu verei a Deus. Aí está você, a realidade. Passando o caco de telha da sua chaga, encarando essa realidade. Algum dia ele virá. Ele, os velhos patriarcas, e lá atrás, que procuraram por aquilo, nunca serão decepcionados. Ele responderá por eles. Ele responde pela fé que eles tiveram. Por que ele não responde pela sua fé também? No parágrafo 100, ele diz: nos dias de Noé, eles tinham religião, eles tinham isso por 2000 anos, como nós temos o cristianismo, e ali havia críticos exatamente como agora. E nos dias de Noé, o que aconteceu? Nós descobrimos que Noé se colocou naquela única porta da arca e construiu uma arca que era contrária a qualquer imaginação humana. Não tinha chovido, nunca havia tido uma nuvem no céu, mas Deus disse que iria chover. Você, quando está numa situação idêntica, difícil, e que o médico diz que não vai ter mais jeito, você tem que lembrar que um dia a imaginação humana, todos os cientistas juntos diziam: não vai chover. Aquela era a palavra de Deus. Deus disse: prepare uma arca. E Noé preparou a arca e se colocou naquela única porta e pregou a salvação. E aquele era o único remédio para a salvação. Que tipo é hoje? Há uma porta que dirige para Deus, esta porta é Cristo. Aquele doutor lá em Belém disse que a Igreja Católica se arrependeu. Disse: não, ela não se arrependeu. Se ela se arrepender, o Papa desce daquele trono, devolve aquele ouro todo. Vai ser como São Pedro foi: não tem ouro e nem prata. Ele vai se casar, ele vai ter sogra, ele vai batizar o povo em nome do Senhor Jesus Cristo. Se ele se arrepender, se ela se arrepender, já que ele representa ela, todo o poder dela está concentrado nele, a infalibilidade dela está nele. Então também, se todo mundo se convertesse, cresce em Noé, alguém diz: eu queria ver o que Noé fazia com tanta gente dentro da arca, não ia caber, senão haveria juízo. Não precisava de arca, precisava de arrependimento. Não precisava da arca. Nínive se arrependeu e todo mundo foi salvo. A cidade toda foi poupada. Que tipo é hoje? Há uma porta que dirige para Deus, e esta porta é Cristo. E esta é a única realidade. Nós ouvimos hoje sobre Belsazar misturando as taças e a parede na Escritura, a Escritura na parede, e eles estão fazendo assim com Jesus aí, nos programas de televisão, nos tabernáculos, nas tendas e coisas assim. Cristo é o Espírito Santo que vive em nós, e você tem que encarar essa realidade, como você tem que encarar a realidade de que o bem, o mal que você não quer está em você. Você tem que encarar também que o bem que você quer está em você. É uma realidade que você tem recebido o Espírito Santo. É uma realidade. Ou é uma imaginação apenas? Ou é uma sugestão apenas que os pregadores causaram em você?
que os programas causaram em você, que a literatura causou em você, ou há uma realidade? É um fato que a nossa carne é serpente, e eu repito, que seios é serpente, pernas é serpente, lábios é serpente, batom é serpente, pintura é serpente, tudo isso é cobra, é serpente. Mas se há uma serpente, há também um Deus. Se há uma serpente, há também um Espírito Santo. A modéstia, a temperança, a paciência, o Espírito Santo. Se é uma cobra em você, no seu corpo, há também o Espírito Santo. Enforcando essa cobra, matando essa cobra. Noé tinha algo que era diferente. Era místico, porém era uma realidade. A arca era uma realidade, porque a chuva viria de todas as formas. Noé tinha alguma religião que era diferente de todo o restante deles. Noé tinha a palavra de Deus. Ele tinha a palavra de Deus e o povo não estava acostumado com a palavra de Deus. Eles tinham seus credos, eles tinham seus próprios pensamentos, eles tinham suas interpretações. As suas mulheres poderiam botar as duas mãos nas cinturas e dizer: Eles tinham o que eles queriam. Elas mandavam para começar. Eram os credos. Eram elas. Quem sabe alguns daqueles maridos quiseram entrar na arca, mas a dona Julieta, a dona fulana não deixou. Vai, você estará despedido. Você já tem o divórcio pronto. Misture-se com aquela gente, com aqueles santos roladores, e podemos ir para o tribunal. Você já é um homem divorciado. Mas Noé tinha a palavra. Era uma realidade que haveria um dilúvio, mas era uma realidade que havia uma salvação, que havia uma arca. Moisés tinha a palavra, não importava o que o restante deles tinha, Moisés tinha, assim diz o Senhor. Veja o que provou isso. Ele fez sinais e milagres, e cada sinal e milagre tinha uma voz. Agora, isso aqui foi importante. Houve-se duas vozes, então duas personalidades, porque cada uma natureza atende uma voz, um comando. Uma tem que ficar sufocada, coibida, esperneando. Uma tem que ser enforcada. Duas vozes, dois comandos. Ele tinha uma voz. E aquela voz comandou tudo. Desde a saída do Egito até a entrada de Canaã, a terra prometida. Agora, se eles não quiseram ouvir a voz, foi o que ele disse, Deus disse para ele: você leva, na verdade, ele levaria duas vozes, dois sinais. Se eles não ouviram a primeira, eles ouvirão a segunda. Isso para a saída. Mas isso não queria ser a chegada. Muita gente entende que saindo do Egito já está tudo bem, que saindo das denominações está tudo bem. Tem uma peregrinação terrível. No deserto é que vai ter as murmurações. No deserto é que a irmã de Moisés vai murmurar. No deserto é que vai aparecer o Abirão, o Coré, dentro da mensagem. O Datã. No deserto é que o Absalão, o Balaão vai aparecer. Cá, muito depois, mais tarde, é que o Absalão, o próprio filho de Davi, vai levantar contra ele.
no Egito era um povo só, gemendo. Era todo mundo israelita. O Datão, o Coré, nunca se manifestou lá dentro. Por que eles não fizeram a rebelião quando estava lá dentro? Por que eles não saíram? Por que esses pastores covardes da mensagem, que saíram do companheirismo, não saíram antes? Eles têm que sair depois mesmo, porque eles são Abirão, Coré, Datã, eles são Balaão. Eles amam dinheiro, eles têm inveja de ministério, têm inveja de fama, quer domínio, quer isso, quer aquilo. Por que eles não se manifestaram antes? Por que eles não foram para a porta do mercado ganhar o povo primeiro? Por que eles não foram para a Rádio Universo sacudir o Brasil primeiro? Por quê? Eles não são tão grandes, tão eficientes, tão suficientes. Covardes! Quando estava lá dentro do Egito, todo mundo com o rabinho entre as pernas, sujeito às denominações. Agora, depois que sai, então é isso que acontece. O deserto é isso mesmo. Mas o Moisés está aí, o Josué está aí, o Espírito Santo está aí. Há uma terra prometida. É uma realidade. É uma realidade. Eu também, irmã, antes de ser batizado, eu era muito melhor. Você quer saber uma coisa? Em todos os aspectos. Moisés nunca teve defeito antes do deserto. Mas a primeira coisa que viram nele foi o casamento e divórcio. A própria irmã dele morreu. Lá dentro do Egito não viram defeito nele. Ele era melhor. Moisés era melhor. Ele estava enfrentando o faraó de cara a cara. Ele era bom. Para Abirão, para Coré, para Datã, para Balaque, para Balaão, para todo mundo. Mas depois que saiu, aí então logo quando ele pegou aquela mulher, começou com casamento e divórcio, logo depois do mar. Aí começou a aparecer os defeitos dele. Ele era melhor antes. Mas você sabe também que quando Abraão saiu de Ur, ele era bem melhor? A realidade é essa, que saiu lá com toda a virilidade, não é virilidade, não é a mesma coisa, de um homem, como também a Sara. E quando ele recebeu a promessa, fosse fazer um exame, espermograma, não seria encontrado nem 5.000 genes, nem um gene naturalmente. Mas você não pode criar mais, muito menos sua mulher. Ele não tinha condição mais. Ele era muito melhor. Você não vê assim, fulana, você está ótima. Isso é termo americano, né? Termo de cinema. Você está ótima. Quer dizer, você está bem, você está bonita. Você está sadia, você está nova. Você está ótima. Good look. Você está ótimo. Você está ótimo. Mas quem podia falar para Abraão que ele estava ótimo? Sara, você está ótimo. Você está zombando de mim, é? Você está querendo criticar de mim? Você vai ver. Você está ótimo de que jeito? Hein? Ele era melhor. Ela era melhor. Ela era melhor. Antes da promessa. Ela era bonita. Ela era formosa. Mas sabe uma coisa? O Jó também era melhor antes da lepra. Ele era muito melhor. Nem a sua própria mulher não tinha nojo dele. Era bem para lá e bem para cá, e bem para lá e bem para cá.
e quitute para lá, e quitute para cá, e quitute, e pão de ló, e pão de ló, né? Pão de ló, e não sei mais o que, não sei mais o que. Tanta coisa para ele. De repente ele estava fedendo. Ele era muito melhor antes da lepra. Mas bom mesmo ele ficou, foi depois da lepra. Bom mesmo Abraão ficou depois. A Sara ficou tão formosa, tão ótima, que Abimeleque queria ela. Você vai ver como essa igreja vai ficar. Ela vai ficar muito melhor do que quando ela era melhor. Ela vai ficar muito melhor. Você tem que encarar essa realidade do momento. Estou frágil. Não tenho nada de mim mesmo que possa te oferecer. Aí a minha velha avó, com toda simpatia, aparece essa hora. Se não suspiros e ai, sofrimentos e dores, cá dentro do meu peito, saudade cada vez mais. Mas há uma promessa, minha querida vovó. Há uma promessa. Que o último estado é muito melhor. Tem que descer para subir. Eu era melhor. Eu era o melhor pastor. Eu era melhor tudo. Você aceita essa realidade? Então prossiga. Prossiga. Diz, Senhor, eu não quero me sujeitar a essa condição má desse tempo. Eu gostaria que estivéssemos no avivamento, tudo bem, batendo caixas, entrando aqui, a mocidade entrando, batendo latas, batendo tambores, pandeiros, cantando. Eu disse para um jovenzinho, lutando com tantas dificuldades, na sua idade sua mãe estava por aí, para esse mundo, com essas vilas aí, distribuindo folheto com sua tia, e revezando em plantões de oração aqui. Elas não tinham tempo para namorar. No entanto, todas se casaram e estão aí com seus esposos. São mães. Hoje tem tanto tempo para namorar que não tem tempo para orar. Não tem tempo para ler mais. Mas elas ficavam em jejum, muitas delas desmaiavam. Vocês sabem disso? Procura a dona Neuza lá quantos chinelinhos ela gastou. Procure essas pioneiras da fé. É tanta pioneira de fé, como é que é? Mensageira da fé. Como é que era? Heroína da fé. Amém, amém. E por aí. Pergunta a dona Anitta. Pergunta. Quantas vezes elas ficaram com fome e se reuniram em grupo para orar? Eu me lembro uma vez que elas resolveram impor as mãos em mim. Cada um que botava a mão em mim caía de costas. Esqueceu, né? Não esqueceu, não? É que o transformador estava carregado. Dava faísca, caía tudo de costas. Elas vieram para botar a mão em mim e caía tudo de costas. Em vez de eu cair, elas que caíram. Coisa boa. Olha, aqui ainda tem muita coisa boa, mas só essa aqui. Deixa eu saltar aqui para o 147. 147. O que precisamos hoje é de homens e mulheres que querem a realidade. Agora, me engane que eu gosto. O brasileiro, por excelência, me engane que gosta. Faça mais um plano aí, depois desse virar outro. Engane a nós que a gente vota e elege você. Engane
engane, mais um plano, mais outro plano, engane, nos engane que a gente gosta. Isso é cultura do brasileiro. A mulher brasileira gosta de ser enganada, não gosta de um homem realista. O homem gosta de ser enganado. Mas o que precisamos hoje é de homens e mulheres que queirem a realidade. Aleluia, aleluia, disse. Nós não precisamos de credos, nós não precisamos de emoções, nós não precisamos de sensações, nós precisamos de uma realidade. Isso é o que o mundo precisa hoje, não é de credos, não é de modas. Nós precisamos é das realidades em Deus. Essa é a realidade. Senhor Deus, isso é que eu preciso, isso é que nós precisamos. Nós estamos dispostos a olhar estas coisas no espelho do Senhor, na palavra do Senhor, como elas são. Queremos encomendar as nossas almas, recomendar os nossos espíritos, porquanto em nós tem algum habita, isto quer dizer em nossa carne. Enquanto o inchaço vai diminuindo lá naquele irmão, esse inchaço da carne também vai diminuindo. E volte a circular o sangue de Jesus Cristo, que nos lava e purifica, que nos dá uma boa saúde espiritual. Em nome de Jesus Cristo, creia que é uma realidade. A gente não dá conta de viver no mundo, não dá conta de viver a mensagem, mas não dá conta de viver no mundo. Aleluia. Isso é Deus, isso é uma realidade. Em nome de Jesus Cristo, encare essa realidade, que você é filha de Deus, que você é um filho de Deus, que Ele cuida de você, e que por último, você vai ser muito melhor do que o melhor que você já foi antes. Muito melhor, muito mais perfeita. Teria que descer para subir, porque não é pelo que nós somos, pelo que nós podíamos fazer, que nós podíamos ser, mas é pelo que Ele é, que nós vamos ser muitas milhões de vezes melhor. Nós vamos ficar ótimos para a eternidade. E agora, o que é derrame, o que é câncer, o que é diabetes, o que é osso quebrado, o que é coluna, o que é válvula de coração, o que é isto, o que é aquilo, o que é doença no estômago, o que é gastrite, úlcera, o que mais seja for, sinusite, catarata, seja mais o que for, veias entupidas, seja o que for. O que é isso diante dessa realidade? Que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Deus põe a sua mão sobre você, pela sua fé agora. Essas peças de roupas vão levando as virtudes. Esse livro de oração está diante do Senhor. Come to my heart, come to my heart, come to my heart, Lord Jesus, come to stay, come today, come.